Olá pessoal, sou o professor Ricardo Varjão. Desculpe minha voz rouca, me deu uma gripe esses últimos dias, estou meio rouco. Bem, eu vou mostrar para vocês aqui essa ferramenta do MIT, Scratch, uma linguagem de programação bem interessante. Você vai simplesmente montando o que você quer que, por exemplo, esse personagem faça aqui. Então, se eu clicar aqui, ele vai fazer isso ali, vai andar 10 passos, andar, vai fazer isso aqui, tudo na sequência. Bem legal isso aqui, dá para fazer bastante coisinha. O que a gente vai fazer hoje aqui, como primeiro teste, é um joguinho de tabuada, um joguinho de multiplicação. Então apaguei a criatura ali. Então vai ser o seguinte, para começar, aqui em eventos, coloca aqui, quando clicar em, né, que é quando eu clico aqui, ele começa o programa. Então, quando clicar aqui, ele vai fazer uma série de procedimentos aqui, né? Uma série de etapas. E então, como a gente vai fazer dois números multiplicando, preciso criar duas variáveis, que vai ser a variável, então, aqui na variáveis, vou criar a variável, então, criar a variável A e criar uma variável B. Então tá, agora em controle, aqui, eu vou colocar um looping, né, que ele vai ficar sempre fazendo. O que tiver aqui dentro, ele vai ficar repetindo para sempre, né? Ou até eu parar, obviamente, né? Então, como eu criei aquelas variáveis, eu preciso, então, dar os valores para ela. Então, vou mudar aqui nessa mude, colocar mude o valor de A para 0, mude B para 0. Só que eu quero que fique sempre 0, quero que ele sorteie dois números. Para sortear esses dois números, aqui em operadores, tem essa opção que é escolha um número de 1 a 10. Então, escolha o número de 1 a 10. Então, aqui eu vou falar só que quero que seja de 0 a 10. Né? Quero incluir. Então, quando começar aqui, ele vai ficar lá escolhendo esse número entre 0 e 10. Se eu apertar aqui a bandeirinha, ele vai ficar escolhendo um monte de número. Tá? Então, está funcionando. Bem, então, foi o seguinte. Aí eu vou precisar perguntar aqui, ó. Perguntar uma coisa e esperar a resposta, tá? Dentro dos sensores. Então, como a gente já selecionou o A e o B, aí vai tá, então eu quero a pergunta que eu seja que fique quanto que é, por exemplo, 3 vezes 2, né? Só que aqui vai ficar sempre fixo, eu quero que esse número, né, para cada pergunta, ele altere esses valores. Então, eu preciso escrever uma coisa seguinte, eu vou juntar, então, o valor da variável A com o B, só que tem que ter um x no meio. Então vai ficar assim, preciso ter dois juntos. Vou pegar a variável A, junto aqui, colocar um x, que vai ser o vezes, e aí jogar aqui dentro. Aí depois o valor do B, tá aqui, e jogo isso aqui tudo aqui para dentro. Então ele vai perguntar assim, pergunta A vezes B, por exemplo, 3 vezes 2. Aí espera a resposta. Quando ele colocar a resposta, o valor que ele colocar vai vir aqui nos sensores, aqui ó, resposta. Tá? E aí eu preciso verificar se a resposta dele está certa ou se está errada. Então no controle, aqui ó, controle, se aqui, se a resposta for certa, então falar, parabéns, né? Toca um sonzinho legal. Se não, toca um som que falar que, não, você errou. E aí aqui, ó, essa pecinha aqui que tem, né, significa um operador. Então, vou verificar isso aqui. Então, se a resposta for igual ao que eu quero, então tá certo. Como a gente está fazendo a multiplicação aqui, eu vou jogar esse número aqui, né, a vezes o x. Vai ser assim. Esse operador aqui vai fazer A vezes B. Tá?
Então, se a resposta que ele colocou no sensor resposta for igual a A vezes B, aí isso aqui então coloque dentro. Então, se a resposta dele for realmente A vezes B, então eu vou tocar um som legal. Então, aqui é o som. Então é o seguinte, aqui em sons, eu consigo ver aqui em acervo, tem vários sons, né? E aí tem uns negócios aqui no instrumentos. Esse Guitar Strum, que é um som que, se colocar, ele faz um som bacana, de que acertou. Dois cliques. E vou escolher também instrumentos, esse string pluck, né? Que é quando ele erra. Então, voltando para o roteiro, se a resposta estiver certa, então eu vou aqui em tocar som, aqui em sons, toco som aqui, então venho até aqui. Também se estiver acertado é o Guitar Strum, e se estiver errado, o string pluck. E vamos ver como funciona. Então, vamos lá. 9 vezes 6. Se eu colocar um valor lá, 4. Errei. 7 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 2, 3, 18. 8. Errei. 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 Então, é um joguinho bem simples. Dá pra mudar um pouco aqui. Então, por exemplo, manter sempre a mesma pergunta até ele acertar. Então, vamos fazer essa mudança aqui. Para fazer essa mudança, então, o que a ideia é, enquanto a resposta estiver errada, continue, né? Então, eu preciso ter um controle disso, né? Então, ó, repita até aqui. Então, vai repetir até a resposta certa. Enquanto não acertar, vai continuar esse loop. Então, coloco todo esse bloco aqui dentro. Posso tirar isso aqui, ó, e copiar, duplicar. Então, esse aqui para dentro, esse para aqui. Então, enquanto ele não acertar aqui, ele não vai mudar o A e o B. Ele vai manter até ele acertar. Então, lá, 7 vezes 5, 3. Eita, que houve aqui? Não foi alguma coisa. Repita até que A vezes B. Essa pergunta tem que estar aqui dentro, né? Não é bom como funcionam as coisas, porque a gente consegue ver os dois. Então, já vai pra cá pra dentro. E quando que ela... tem que perguntar de novo, né? Então, pergunta tem que estar aqui dentro também. Então, agora 10 vezes 2. Se eu colocar 3, ele erra e mantém aqui até eu acertar. 20. Aí, beleza. Aí ele passa para a próxima. 7 vezes 1, 7. Ok. Então, tem um joguinho bem simplesinho, mas que você pode implementar mais coisas. Por exemplo, você pode colocar uma variável aqui de pontuação e ele vai ganhando pontos enquanto ele acerta aquela questão, ou ele perde quando ele erra, enfim. Pode implementar esse primeiro projetinho nosso aqui. Bem, eu dei só uma incrementada aqui para ver tipo um jogo mesmo, né? Então, o que eu coloquei diferente? Agora, ao invés de estar repetindo sempre, eu criei primeiramente, né, eu criei aqui uma variável pontuação, que está aparecendo na tela, mudei o fundo para ficar mais bonitinho, e ele vai repetir somente 10 vezes. E aí, né, ele vai fazer, quando ele acerta, ele ganha 2 pontos. Se ele erra, ele perde 1. Tá? Então esse é o jogo. E aí quando eu clicar aqui, então, 1 vezes 2, 2. Aí se eu erro 1, eu perco 1 ponto. Tá? Então, 3, 6, 1, tá? E aí vai colocando. Se eu erro lá. Tá? Então, você pode ir brincando com essa lógica aí.
na programação. Minha pontuação final, 18 pontos. É isso? Então tá, pessoal. Agora sim, muito obrigado. Até logo.